O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, ontem celebrávamos Mônica, a mãe santa. Hoje celebramos Agostinho, o filho santo também. Que alegria, né, meus irmãos? Que alegria celebrarmos esta santidade na família. Isso deve nos inspirar a todos também, né? A corresponder com a graça de Deus, para que vejamos também frutificar na nossa família a santidade. Ontem nós ouvíamos a luta dessa mãe rezando pelo seu filho para que ele se desprendesse do pecado, dos vícios e, dócil à vontade de Deus, se deixasse guiar. Hoje nós iremos ver um pouquinho mais de perto a luta na alma desse homem. Isto é, todo aquele processo de conversão, como foi que aconteceu na sua alma, segundo as palavras do próprio Agostinho. Vocês lembram, nós comentávamos ontem, que Santo Agostinho voltou de Cartago, formado, e repleto de vícios. A mãe ficou ainda mais preocupada, porque já tinha ouvido falar a respeito dos caminhos errados que o seu filho tinha seguido. Quando ele chegou, ela viu de perto a situação. Agostinho resolve ir para Roma, porque lá ele tinha um campo de trabalho maior. Ele era retor, ele era uma mistura de advogado, de publicitário, marqueteiro. Era um homem do convencimento. Então vocês podem imaginar, meus irmãos, um homem com a capacidade que ele tinha de convencimento, mas no erro, convencendo muitos outros no erro também. Então ele resolve ir para Roma, abandona a mãe às escondidas, né? Entra no barco, no navio, sem que a sua mãe o saiba. Sua mãe vai atrás. Lá de Roma ele vai para Milão, sua mãe sempre no seu encalço. Ele vai para Milão. Lá ele ouve dizer que existia um bispo muito eloquente, e ele começa a ir, vez ou outra, à Catedral de Milão para ouvir Ambrósio.
mas apenas movido pela curiosidade retórica, para ouvir aquele homem que falava muito bem, que tinha uma técnica muito lapidada, e ele, como um retórico, ele queria também aprender, né? Não desperdiçava a oportunidade de aprender. Estou aqui resumindo a história, né? Ao mesmo tempo, no coração de Agostinho, todos os vícios, os pecados. Ele estava nesse período se enveredando no maniqueísmo, que era uma filosofia que tinha por princípios afirmar que a matéria é má, que existem dois princípios constitutivos de todas as coisas. A matéria vem do princípio mau, e a alma encarcerada nessa matéria má vem de um princípio bom, de um Deus bom. E Santo Agostinho está seguindo esses maniqueístas. Nesse mesmo tempo ele conhece Ambrósio e ele conhece Mani, o fundador do maniqueísmo, e foi uma decepção. Quando ele conheceu Mani, fundador do maniqueísmo, ele viu que Mani não oferecia respostas para as suas inquietações. Que Mani não era um homem, intelectualmente falando, tão alto quanto ele esperava. E foi uma decepção, ao contrário de Ambrósio, que ele viu que era um homem de uma estatura espiritual e intelectual admiráveis. Sim. Então ele vai e começa a frequentar cada vez mais, mas, repito, sempre mantendo uma certa distância, porque ele não queria se converter. Ele estava ali apenas para aprender algo que lhe aumentasse a sua capacidade técnica para ele exercer a sua profissão neste mundo. Mas Deus é o divino aproveitador, né? Nosso Senhor vai se aproveitando das pequenas brechas que nós vamos lhe oferecendo. E Agostinho, que ia lá apenas com um intuito humano, Nosso Senhor começou a abrir uma brecha no coração dele para deixar entrar a sua graça. E começa o processo de conversão naquele homem tão inquieto e que buscava a verdade. Aqui, meus irmãos, é interessante ressaltar que Santo Agostinho, ele era, nesse sentido, ele era um homem reto. Ele buscava o conhecimento da verdade. E ele estava disposto a, encontrando a verdade, pagar o preço da verdade. Então ele começou pouco a pouco a se reaproximar da Igreja Católica, e ele começou a perceber que se ele se entregasse àquela verdade que ele estava descobrindo, que era coerente, que ali sim era verdadeiro, aqueles argumentos eram verdadeiros, a sua alma encontrava o sentido para a sua vida, ele precisava abandonar muita coisa. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. E aí começa essa luta das duas vontades no coração de Agostinho. Por um lado, ele não quer perder nada da sua vida passada. Por outro, ele quer se entregar a Cristo. Por um lado, ele quer se entregar à verdade. Por outro lado, ele não quer perder os prazeres fugazes, momentâneos e ilusórios que o mundo oferecia. Essa luta na alma de Agostinho, ela é numa maior ou menor medida presente também nos nossos corações. A luta, segundo São Paulo, do homem velho e do homem novo. Do homem velho, o homem mundano, o homem carnal. Do homem novo, Cristo presente no nosso coração. E no livro
8º, no número 11, aqui que é o que eu gostaria de refletir com vocês. Santo Agostinho, ele apresenta essa luta de uma maneira plástica até. Ele diz assim, livro 8º, número 11 das Confissões de Santo Agostinho. Assim, eu sofria e me atormentava, acusando-me muito mais asperamente do que do ordinário. Isto é, antes ele se acusava dos seus erros, mas agora que ele se aproximava da luz, ele se acusava ainda mais. Naquele primeiro momento em que parece que aproximar-se de Deus torna a nossa vida pior, porque você começa a ver com mais clareza a feiura dos seus atos. Então assim eu sofria e me atormentava, acusando-me muito mais asperamente do que de ordinário, rolando-me e revolvendo-me nas minhas cadeias. A imagem aqui, é quase que terrível, de alguém acorrentado e que se contorce e se rola, porque não consegue se desprender daquelas correntes com as quais voluntariamente se prendeu. Rolando-me e revolvendo-me nas minhas cadeias, até que totalmente estalassem, esperando, quem sabe, nesse seu rolar, que elas o libertassem, né? Pois só tenuamente estava atado a elas, mas estava atado. Isso é, a ligação que ele tinha, ele já tinha progredido, né? Aqui eu fiz nesses 7 minutos introdutórios, eu resumi toda uma história de busca de Deus. Então, ele já tinha progredido bastante, ele já tinha largado vários vícios, mas ele ainda estava ligado a alguns, e estava ligado tenuamente, mas estava ligado. Enquanto não se rompe completamente com o pecado, você não pode entrar no estado de graça, de amizade com Deus. De modo que você nem tem a alegria de estar com Deus, e ao mesmo tempo, você nem desfruta dos falsos prazeres do mundo, porque você já se desligou muito do mundo, e já vê o mundo como tal. Mas enquanto você não mergulhar de cabeça, não vestir totalmente a camisa, não abandonar completamente os pecados, você também não experimenta plenamente a felicidade de estar com Deus. Então era essa a situação de Santo Agostinho, e infelizmente, não poucas vezes, essa é a situação de muitos, né? Isto é, você não é mais um pecador público, você já não é mais um devasso, você não é mais um mundano de carteirinha, mas você ainda continua voluntariamente apegado a alguns pecados, e isso impede você de experimentar a doçura de Deus na sua vida. Isso faz com que você nem encontre satisfação no mundo, que você já vê como mal, mas não consegue saborear Deus, porque a Ele ainda não se entregou completamente. Você fica ali naquele limbo de insatisfação e instabilidade. Pois bem, então ele diz: e vós, ó Senhor, estáveis nos recônditos do meu coração. E Deus ali presente, escondido, guiando toda aquela situação. Com severa misericórdia, duplicáveis os açoites do temor e da vergonha, para que eu não afrouxasse. Isto é, a imagem aqui é bem interessante, né? Com severa misericórdia. É quase que realidades excludentes. Não são, mas com severa misericórdia, Deus duplicava os açoites do temor e da vergonha. Que ele tivesse medo
de que se ele se enveredasse naquele caminho do pecado, ao qual tenuamente ele estava ligado, mas estava ligado, se ele não tomasse cuidado, ele se perderia, e que ele tivesse vergonha daqueles pecados aos quais ele ainda estava ligado. E era a misericórdia de Deus, isto é, aumentar o temor e a vergonha, que livre-nos Deus de perdermos o medo de ir para o inferno e a vergonha pelos nossos pecados. É graça de Deus. Mas padre, mas isso faz sofrer. Faz. Mas é melhor sofrer aqui neste mundo e ganhar o céu, do que você, para não sofrer essas realidades, você perder a sua alma. São João, né? Ele vai dizer que há 2 tipos de tristeza. Uma tristeza que me leva à conversão. Eu vou me entristecer porque eu pequei, porque eu estou numa vida errada, porque aquilo que eu fiz ou aquilo que eu vivi estão muito aquém da minha dignidade de filho de Deus. E eu me entristeço, me arrependo e volto à vida. Agora existe um outro tipo de tristeza que me leva simplesmente à morte. Eu fico fechado na minha tristeza, lambendo as minhas feridas e dela não saio. Essa é uma tristeza má. Mas existe uma tristeza boa, um temor bom, uma vergonha boa que me leva ao abandono desses erros. Então Santo Agostinho vivia essa situação e ele via que isso era uma severa misericórdia de Deus. Mas era uma misericórdia. Com severa misericórdia, duplicáveis os açoites do temor e da vergonha, para eu não afrouxar, e para eu partir as pequenas e leves cadeias que tinham ficado. Isso é, que eu partisse, que eu arrebentasse, a fim de não se robustecerem de novo, ligando-me mais uma vez. Dizia dentro de mim, vai ser agora. Agora mesmo, isso é, eu vou me converter agora, eu vou abandonar hoje, eu nunca mais voltarei a cometer esses pecados, agora. E pelas palavras caminhava para a decisão final, e estando a ponto de a cumprir, e não cumpria. Já não recaía nas antigas paixões, mas estava próximo delas e respirava-as. Não rompia com os pecados, isto é, tomava uma decisão, não realizava plenamente, não voltava às paixões antigas, mas delas também não se libertava totalmente. Isto é, usando aqui uma imagem, é alguém que tem o vício do álcool, ele não tem recaído, ele não tem enchido a cara, mas ele não jogou fora as bebidas que ele tem. Ora, se você quer de verdade romper com seus pecados, queime os navios, jogue fora tudo aquilo que pode ser ocasião próxima de você voltar a pecar. Se aqueles amigos têm levado você, ou já levaram você para o pecado, é melhor você perder aqueles amigos do que perder Deus. Então você tem que estar disposto a romper com tudo aquilo que pode ser uma ocasião próxima para você voltar a pecar novamente. Então era essa a situação. Se você parar e analisar a sua vida, você vai ver como nós iremos encontrar situações semelhantes àquelas que Santo Agostinho viveu. E vendo como ele as venceu, que nós veremos que a graça de Deus nele foi vencedora, como é que nós também devemos colaborar com a graça de Deus para que ela seja vencedora também na nossa vida. Faltava pouco, sim, faltava pouco. Já quase a atingia e segurava, isto é, ele quase que se convertia. Ele estava muito próximo, mas ainda não tinha se convertido. A paixão arraigada em mim, fincada em mim, enraizada em mim, agarrada em mim, dominava-me mais do que o bem, cujo hábito desconhecia.
ao passo que se vinha aproximando o tempo em que me devia transformar noutro homem, maior era o horror que me incutia. Isto é, quando ele pensava no homem que ele iria se transformar, ele tinha um pavor. Quando ele pensava, claro, aqui, meus irmãos, é um exemplo, misericórdia, de uma formiga em relação a um gigante. Mas eu lembro, quando eu estava no processo de entrar no seminário de discernimento de vocação, quando eu pensava que eu ia dizer sim a Deus e que eu ia ser padre e eu ia abandonar os meus sonhos, eu tinha um terror. Digo, misericórdia, meu Deus, eu não quero ser padre. Meu Deus do céu, eu vou abandonar todos os meus sonhos. Isso aqui é apenas um exemplo minúsculo, mas para que você veja que o diabo coloca medo onde não deve haver medo. Santo Agostinho deveria se entregar e confiar que aquilo que Deus queria para ele era infinitamente melhor, mas o diabo colocava no coração dele medo. Você vai mesmo dizer sim a Deus? Você vai mesmo abandonar tudo isso que Deus está pedindo? Você vai mesmo se transformar nessa que Deus está propondo? Nossa, é muito difícil. Nossa, é alguém muito grande. Nossa, é uma vida muito sacrificada. São as mentiras que o diabo vai colocando no nosso coração e que colocou no coração de Santo Agostinho. Retinham-me preso a bagatelas de bagatelas, vaidade de vaidades. Isto é, ele estava apegado a coisas insignificantes, mas apegado, sem querer abandonar aquelas realidades que não tinham valor nenhum, mas que ele, hipnotizado, ele, iludido, achava que tinham. Minhas velhas amigas, que me sacudiam a carne, murmuravam baixinho, então tu vais nos deixar? Minhas velhas amigas aqui são os vícios, são as paixões, não são necessariamente pessoas. Isto é, tu vais abandonar tudo isso? Daqui por diante nunca mais estaremos contigo? Desde agora nunca mais te será lícito fazer isto e aquilo? Isto é, aquela inquietação, você vai mesmo? E será que você vai conseguir? Vai ser uma vida muito difícil, você vai abandonar tudo isso? Você vai se tornar católico mesmo? Você tem certeza que você vai conseguir viver sem essas alegrias que eu concedia a você? Dizem as suas velhas amigas, os seus velhos pecados, e disseram a mesma coisa a Santo Agostinho. E que coisas, ó meu Deus, que pensamentos me sugeriam as vaidades no que eu chamei isto e aquilo. Afaste-os da alma do vosso servo, a vossa misericórdia. Ele pede o auxílio de Deus. Meu Deus, afasta de mim tudo isso. Por vossa misericórdia, afasta do meu coração todas essas mentiras. Do lado para onde voltava o rosto e para onde temia passar, abria-se diante de mim a casta dignidade da continência. Por outro lado, quando ele olhava para Deus, ele via a casta dignidade da continência, serena, sem alegria desordenada. Convidava-me, acariciando-me honestamente, para que viesse sem receios. Estendia minhas mãos piedosas e cheias de boas intenções. Em nenhuma delas a vontade de Deus era estéril. E aí ele diz que Deus lhe apresenta os santos crianças, santos jovens, santos adultos casados, santos viúvos. E Deus pergunta, então não poderás fazer o que estes fizeram? Eles foram santos. Vamos lá, vamos aqui levantar os seus santos de devoção. Santo Antônio, Santa Rita, Santo Agostinho, São Padre Pio, Santa Faustina, São João Maria Vianney. Eles foram santos, eles foram dóceis à graça de Deus. E você não será? Você não estará na alegria eterna com eles? Você também não experimentará a alegria que eles experimentaram?
Eles foram dóceis a Deus e a graça de Deus neles foi vitoriosa. Você também não vai cooperar com a graça de Deus para que ela seja vitoriosa em você também? Ou você vai ficar amarrado aos seus pecados, ou você vai ficar amarrado a essas bagatelas de bagatelas, a esses viciozinhos que têm impedido você de progredir na vida espiritual, pequenas preguiças, pequenas faltas de generosidade, esse apego às redes sociais, um apego desordenado às redes sociais, um namoro não muito honesto. Isto é, muitas vezes, o que prende a muitos são pequenos vícios ou um apego aos pecados veniais que nem impedem você, por exemplo, de estar recebendo a Eucaristia, participar da Santa Missa plenamente, mas tem impedido você de progredir na vida espiritual. Aquela impaciência que você não tem combatido, isto é, pecados, vícios, aparentemente pequenos, mas que têm renunciar ao mundo. Então nós podemos ver, meus santos, o efeito, a graça que foi a oração de Santa Mônica na vida de Santo Agostinho, porque ele estava nessa luta. Rezar por vocês e de rezar também pelos seus filhos, pelos seus pais, porque a luta da conversão, né, o processo de conversão, o processo de santidade é uma luta constante. Então você que percebe esta luta, seja uma luta de conversão, seja uma luta de crescimento espiritual, você que percebe isso em você, não desanime, suplique a graça de Deus e suplique a cada dia. Peça ao nosso Senhor que tenha para que eu seja dócil à tua vontade. Meu Deus, como Santo Agostinho mesmo, ele vai dizer de uma maneira lapidar, ele diz: dai-me o que me ordenais e ordenai-me o que quiserdes. Quer dizer, ele pedia a Deus que concedesse a ele aquela santidade que ele precisava ter. E aí Deus poderia pedir a ele a santidade. Então você pede a Deus: Senhor, concede-me docilidade. E pede docilidade a mim. Concede-me castidade. E pede a mim, Senhor, pede para que eu seja casto. Concede-me, Senhor, fortaleza. E pede, Senhor, para que eu seja forte. Mas por misericórdia, Senhor, concede-me esta graça. E neste processo de você pedir a Deus que lhe conceda, você aprende a querer o que você está pedindo. Porque muitos, ou melhor, todos os pecados dos quais você não se liberta porque você não quer. Porque se você quisesse, a graça viria em seu socorro. Que quando Deus quer que todos nós nos convertamos, se nós não nos convertemos, é porque nós colocamos obstáculo à graça de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então peça: meu Deus, eu quero querer me libertar dos meus pecados. Eu quero querer, que Deus queira que todos cheguem à sétima morada da santidade, aí é uma coisa. Mas que Deus queira que todos nós nos convertamos e nos salvemos, Deus quer. Então Deus quer libertar você desses pecados aos quais você se sente atrelado. Deus quer que você ame de verdade e se liberte desse coração egoísta, mesquinho, tacanho, que fica negociando o que faz e o que não faz por Deus. Então peça: meu Deus, concede-me esta graça, Senhor. Dá-me um coração santo para que eu te ame de verdade. E aí o Senhor pode pedir todo o amor de mim. Porque é uma luta, meus santos, é uma luta cotidiana, mas que nós precisamos entrar nesse embate sabendo que nós temos ao nosso lado Deus que quer a nossa santificação.
E diz então, no auge então do processo aqui de Santo Agostinho, Deus diz a ele: por que te apoias em ti, ficando assim tão instável? Isto é, Santo Agostinho até então ele vivia todo esse processo, esse medo de se entregar a Deus, mas se apoiando apenas nas próprias forças. E Deus diz: lança-te, né? A casta sabedoria, falando com ele, né? Lança-te nele, em Deus, e não temas, ele não fugirá de ti, tu não cairás, lança-te confiadamente, e ele, recebendo-te, curar-te-á. Isto é, a casta dignidade da continência diz a ele: lança-te em Deus, e as mãos de Deus estarão lá para te receber. Lança-te em Deus, e tu não te arrependerás. O grande receio nosso é: e se eu entregar tudo e não for feliz? E se eu me jogar em Deus e quebrar a cara? E nós, meus santos, nunca iremos encontrar ninguém que colocou lá na sua lápide, quando morreu: me arrependi de ter me entregado totalmente a Deus. Me arrependi de ter sido um católico fervoroso. Me arrependi de ter apostado todas as minhas fichas em Deus. Porque aqueles que esperam em Deus não se decepcionam. E isso os santos testemunham para todos nós. Que hoje então, neste dia de Santo Agostinho, nós peçamos a Deus por intercessão dele, por intercessão de Santa Mônica, dos nossos santos de devoção, para que eles nos alcancem esta graça, a graça da conversão, para que nós possamos nos entregar totalmente a Deus e encontrar já neste mundo a felicidade pela qual tanto almejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.